Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora, aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Continuando a nossa série de lições sobre a vida e a obra de Jesus, estamos na terceira lição hoje, a nossa revista Palavra e Vida, Jesus, Vida e Obra. Caso você queira, a revista ainda não tenha em formato físico, pode baixar no site da convenção, é só entrar no Google, Revista Palavra e Vida, Convenção Batista Fluminense, e vai ter acesso à revista em formato digital, completa, com alguns recursos até adicionais, que são exclusivas do formato digital da revista. Nós vamos então hoje falar sobre as leis do reino. Vamos fazer um estudo sobre o Sermão do Monte, mas antes vamos orar, agradecendo ao Senhor e colocando diante dele este tempo. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, entregue a nós pelos Seus santos profetas e apóstolos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Hoje, Senhor, estudaremos o Sermão do Monte, que o Senhor possa nos ajudar a compreender tudo o que está sendo dito aqui, Pai. Tantas coisas profundas que temos neste discurso de Jesus. Muito obrigado, Pai. Ilumina nossos corações e mentes, Espírito Santo, para que possamos compreender tudo. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lição de número 3, as leis do reino. As leis do reino, então, que é como é chamado popularmente, ou chamado o Sermão do Monte, as leis do reino de Deus. Nós falamos em lições passadas, na primeira lição, quando falamos sobre o título messiânico de Jesus como filho de Davi, falamos que havia uma alusão a um reinado, né? Jesus era rei, Jesus é o rei eterno, ele que cumpre a profecia da dinastia, de um reino eterno da dinastia de Davi. E aqui a gente traz dentro desse reino, a gente viu que João Batista vem pregando o reino, é chegado o reino dos céus, arrependam-se porque está vindo o reino dos céus. Depois Jesus, ainda em Mateus, fala a mesma coisa, arrependam-se porque está chegando o reino dos céus. E a gente vê que Jesus, quando chega nesse ponto, ele vai falar sobre as leis do reino. E é interessante porque existem expressões que a gente usa a gente já usou muitas vezes, por exemplo, sal da terra, luz do mundo, pérola, não dê pérola a porcos, bem-aventurados os mansos. E todas essas porções, essas citações, essas expressões têm uma coisa em comum. Todas elas estão no Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem essa característica. Jesus traz muitas mensagens e um ensino muito profundo. Nós vimos na lição passada sobre os ensinos de Jesus. E o Sermão do Monte é, sem dúvida nenhuma, um dos seus principais discursos registrados, talvez o mais importante dos seus discursos registrados nos evangelhos. Mais uma vez, dizemos que a base do nosso estudo da vida e da obra de Jesus são os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Sermão do Monte, ele está especificamente no Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Nós vamos ver que a introdução começa um pouquinho antes, ele finaliza a conclusão um pouquinho depois, em 8:1, começa em 4:23, mas o sermão mesmo, o discurso de Jesus está 5, 6 e 7 de Mateus. Algumas considerações iniciais, meus irmãos, que é interessante a gente perceber é o seguinte. Mateus traz esse discurso, Lucas traz um discurso muito parecido. Vamos ler aqui Mateus 5, de 1 a 3. Olha o que está escrito. Mateus 5, de 1 a 3, Mateus registra o seguinte. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus registra isso, então, capítulo 5. Lucas, no capítulo 6, dos versos 17 a 20, olha o que está escrito. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos de seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos.
olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bom, a gente consegue perceber que parece que o discurso é o mesmo. O início do discurso, tanto de Mateus 5 quanto de Lucas, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, e no Lucas, bem-aventurados vocês os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Interessante, já que é o mesmo discurso, mas a gente pode perceber que em Mateus, Jesus vê as multidões e sobe no monte. Em Lucas, ele desce do monte, ele desce para um lugar plano, está no início, e ali ele começa o discurso. Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que Jesus estava no monte? Bom, meus irmãos, existem algumas explicações para isso. Uma delas é a seguinte, é que Mateus disse que Jesus ele subiu no monte, subiu um pouquinho e ali ele começou o discurso. Outros conseguem compreender que Lucas ele já vai falando que Jesus estava no momento de oração e vem descendo desse monte e ali ele fala o discurso, é uma perspectiva diferente, é como se Jesus tivesse ido até o topo do monte, orado, ou ido um pouco mais e voltado. Mas ainda existe uma outra explicação para isso, que ela é uma explicação também muito interessante, que é a seguinte, meus irmãos. Muito provavelmente, Mateus fez referência a um discurso e Lucas a outro. Mas como assim? Mas não era o mesmo discurso? Meus irmãos, vamos pensar juntos aqui. Na época de Jesus não existia internet. Bom, nós sabemos que hoje, se Jesus vem aqui e começa a discursar, meia hora depois o YouTube está cheio de vídeo do discurso dele. Lógico, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, o pessoal está com o celular filmando, né? Não é assim que funciona. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Bom, mas se fosse há 20 anos atrás, alguém poderia, com um gravadorzinho, gravar o que Jesus estava dizendo e depois transcrever ou ficar ouvindo, passar a cópia da fita. Olha, cópia da fita, hein? Para alguém, para essa pessoa também ouvir. Na época de Jesus não tinha gravador. Então, na época de Jesus tinha o quê? Na época de Jesus tinha repetição e repetição e repetição até que as pessoas pudessem compreender. Não tinha como escrever um livro, meus irmãos. Era muito caro escrever livro na época de Jesus. Não tinha como escrever e sair distribuindo. Hoje é fácil. Hoje você escreve algumas coisas, tira xerox, cópia, e sai distribuindo. Na época de Jesus não tinha isso. Então Jesus, muito provavelmente, ele fez esse mesmo discurso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Por quê? Porque ele precisava dizer a mesma coisa várias vezes para que as pessoas entendessem, para que as pessoas internalizassem, para que elas realmente decorassem aquilo ali. Então ele falava. Muito provavelmente isso aconteceu, meus irmãos. E partindo daí a gente pode compreender. Isso é uma forma de compreender. A gente não tem explicitamente, taxativamente dizer isso. Mas que Mateus estava falando sobre um discurso e Lucas sobre outro. Mas que as palavras eram muito parecidas, porque Jesus repetia muito. Justamente por conta disso, era necessária a repetição. Uma outra consideração também que nós devemos fazer é a seguinte: algumas pessoas dizem, alguns teólogos, alguns estudiosos, eles dizem que o Sermão do Monte não foi um sermão só. Mateus ele compilou, né, ele juntou vários trechos de discurso de Jesus num único sermão e ali ele montou uma estrutura narrativa e descreveu. Nós não compreendemos dessa forma. Porque do jeito que está colocado, parece realmente que Mateus estava falando de um discurso único ou de uma situação única que foi colocada por Jesus. Então não parece realmente que havia aqui uma coletânea de ensinos de Jesus, não. Parece realmente que é um sermão que Jesus pregou e que está sendo transcrito aqui por Mateus, e a gente pode perceber que muitos anos depois da morte de Jesus. Então, a gente vê que o que parece realmente é isso. Então, não é uma coletânea, é sim um discurso. Uma coisa que a gente tem daí é que ele pode ser considerado o maior sermão, o maior discurso de todos os tempos. Existe uma frase que é atribuída a Gandhi, Mahatma Gandhi, um pacifista indiano, onde ele diz que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso é uma variação que diz que se toda a literatura do mundo, aí no geral, se perdesse e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. A gente vê que Gandhi, ele não era cristão,
Ele tinha, ele costumava dizer que ele gostava do cristianismo, mas ele não gostava muito dos cristãos. Ele falava dessa forma. Mas ele consegue ver a profundidade do Sermão do Monte. Ele consegue ver a profundidade do sermão e a partir daí ele escreveu isso, ou ele disse isso. Essa frase é atribuída a ele, é claro, a gente não estava lá e não ouviu ele falar, a gente não tem certeza. Hoje, né, é complicado. Mas é atribuída a ele essa frase. Mas a gente vê que é um sermão que mudou. Se Gandhi, indiano, conseguiu ler o Sermão do Monte, quantas pessoas leram o Sermão do Monte e daí tiraram alguma coisa para a sua vida? Tiraram lições profundas para a sua vida. Uma coisa interessante também, meus irmãos, é que o fio condutor do Sermão do Monte, ele em sua grande maioria, não é completamente dessa forma, por favor, mas a grande maioria dos ensinos do Sermão do Monte são aspectos éticos e morais. Eles não estão tão ligados, por exemplo, à salvação. Está ligado à forma como nós nos apresentamos diante do outro, como nós nos apresentamos até mesmo diante de Deus também, como nós vamos ver, como nós nos apresentamos diante das situações da vida. Isso são aspectos éticos e morais que, em sua maioria, são mostrados. E é por isso que o Sermão do Monte, ele é atemporal. Lógico, é claro que sendo espiritual ele também seria atemporal, mas ele também não está preso a uma religião. Tanto que Gandhi não era cristão e encontrou nele um alento, encontrou nele muita profundidade. Porque ele traz aspectos morais de relacionamento. É claro que ele traz o relacionamento do homem com Deus também. Então nós compreendemos dessa forma que existe esse viés no Sermão do Monte. Mas nós vamos ver que existe um motivo para isso. Existe uma razão para isso. Para a gente começar, então, o nosso estudo do Sermão do Monte, uma coisa que fique bem clara, meus irmãos, nós temos 1 hora, e agora temos menos, né? Foi a introdução, mas em 1 hora a gente vai ter uma noção extremamente superficial do Sermão do Monte. Há 2000 anos que se escrevem livros sobre o Sermão do Monte. Livros são escritos sobre o Sermão do Monte. E a gente não conseguiria mapear ou trazer toda a profundidade do Sermão do Monte em 1 hora apenas. Então nós teremos uma leitura e teremos uma análise muito superficial, infelizmente. Infelizmente. Talvez nós precisássemos aí de um semestre inteiro, ou pelo menos um trimestre, falando só sobre o Sermão do Monte, para trazer um pouco das verdades. Mesmo assim não seria suficiente, mas para trazer de forma mais profunda. Hoje teremos uma visão superficial do Sermão do Monte e começaremos vendo a estrutura dele. A estrutura dele, o Dr. Dale Ellison Jr., por exemplo, ele divide o sermão em 3 partes, que é o comum, né? Uma introdução, uma conclusão e o discurso propriamente dito. A introdução está em Mateus 4, de 23 a Mateus 5, 2, e diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse é o ministério tríplice de Jesus que nós chegamos a comentar na aula passada: ensinar, pregar e curar. Mateus deixa claro isso aqui. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Aí começa, olha só, grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então, essa seria a introdução do Sermão do Monte. Agora, a conclusão está lá em Mateus 7, 28 a 8.1. Então, 7, 28 e 8.1 diz o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. A gente vê então que essa introdução e essa conclusão, elas têm um paralelismo das ideias. Por exemplo, tem uma simetria, um paralelismo. No início fala sobre as multidões, né? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, lá na introdução. Na conclusão, grandes multidões o seguiram. A gente vê que Jesus sobe no monte, está lá na introdução. Jesus desce do monte, está
ali na conclusão. A própria figura, o próprio monte é citado na introdução e é citado na conclusão. O fato de ensinar, a gente vê no início, né, ele começou a ensiná-los dizendo, isso está na introdução, e também na conclusão está dizendo que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. A gente falou muito sobre o ensino de Jesus na lição anterior, sobre a autoridade que existia nesse ensino de Jesus, o porquê dessa autoridade. Então dá uma olhada na lição anterior, caso você tenha esquecido ou se não tenha assistido ainda, dá uma olhada lá de onde vem essa autoridade do ensino de Jesus. Então a gente vê que nós temos esses dois pontos, uma introdução e uma conclusão. E nós temos o discurso propriamente dito, que vai de Mateus 5, 3 até Mateus 7, 27. Então, do 5, 3 ao 7, 27, a gente tem o discurso, o sermão propriamente dito, começando com as bem-aventuranças, terminando com a escolha que a pessoa deve fazer, e a gente vai falar melhor sobre isso ao longo da nossa lição. A gente vê John Stott, por exemplo, ele diz que as palavras do sermão, elas basicamente são um apelo para o cristão ser diferente dos demais, porque, por exemplo, se nós pegarmos o capítulo 6, verso 8, está dizendo, não sejam como eles, não sejam iguais a eles, né? Então tem essa coisa do cristão ser diferente, a gente buscar ser diferente dos demais. E ainda o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que, e nós falamos que o Sermão do Monte ele é basicamente composto de conceitos éticos, morais, mas o Dr. Lloyd Jones ele diz que a gente não tem que olhar o sermão desse jeito. E é claro, ele é de aspectos éticos e morais, sim. Mas quando a gente fala sobre moralidade, a gente está falando sobre uma questão de escolha, né? É lógico, nós como seres morais somos seres que podemos escolher. E partindo do princípio que somos seres que podem escolher, nós podemos escolher, nós poderíamos escolher fazer ou não. Mas o Sermão do Monte não é só o aspecto moral, ele é uma definição de como o cristão deve ser. Então nós temos o dever de seguir o que está aqui. Nós não temos a escolha, nós devemos seguir o que está aqui. Essa que é a grande ideia. E isso precisa, são palavras profundas no sermão que a gente precisa refletir, internalizar e colocar em prática. Essas são as palavras do Dr. Martin Lloyd Jones sobre o Sermão do Monte. Nós vimos então, basicamente, a estrutura do sermão, né, como que ele é dividido, mas vamos ver agora os aspectos do sermão propriamente dito, como que ele é, e a gente vê que o sermão ele começa com as bem-aventuranças, as bem-aventuranças, famosas bem-aventuranças, que estão em Mateus 5, de 3 a 12. E nos diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, como algumas versões, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. O sermão começa com uma série chamada de bem-aventuranças. O nosso autor, na nossa revista, inclusive, vem dizendo que o termo bem-aventurado significa... E aí ele traz uma questão, na nossa lição está escrito... Vamos ver basicamente aqui... que o sermão do monte, então ele começa com as bem-aventuranças, que na versão, está no segundo parágrafo aqui do tópico 2 da nossa lição. A introdução do sermão do monte é a famosa passagem tradicional conhecida como as bem-aventuranças.
Mateus 5, de 1 a 17. A palavra que introduz cada frase na Septuaginta, a versão em latim, é beatus. Aí fica só uma questão, meus irmãos. Aqui provavelmente houve algum erro na hora de digitar. Tal. A Septuaginta não é a versão em latim. A versão em latim, muito provavelmente, há uma citação aqui, a Vulgata. Vulgata é a versão em latim. A Septuaginta é uma versão grega do Antigo Testamento. Isso aí foi só uma falha, não, em modo algum, desqualifica a nossa revista, a nossa lição, de modo algum. A lição é muito bem escrita, muito bem trabalhada, é só esse detalhe. Em latim, no caso, a Vulgata, é beatus, né? O termo beatus começa com essa palavra na Vulgata. E significa muito feliz. No grego, significa supremamente abençoado. Então é basicamente isso. Bem-aventurado é ser muito feliz ou ser muito abençoado. E a gente vê que essa situação ou essa colocação das bem-aventuranças, se a gente olhar, parece que é uma lista do que o cristão deve fazer para ser feliz. Olha, não é? Você faz isso, que você é feliz você quando fizer isso, você é feliz quando fizer aquilo, feliz quando você for pacificador, quando você for perseguido por causa da justiça, tiver fome e sede da justiça, tudo isso vai fazer de você feliz. Mas não é exatamente isso. O que as bem-aventuranças significam, ou trazem para nós, é um desafio para que a gente viva desse jeito. É um desafio para que a gente possa estabelecer metas e prioridades. Esse é o objetivo de trazer as bem-aventuranças para nós. Um estabelecimento de prioridades. Isso é profundo. E isso é realmente o real motivo das bem-aventuranças. A gente vê que as bem-aventuranças começam justamente com bem-aventurados são os pobres em espírito. Se a gente for olhar, por exemplo, o sermão do lugar plano lá em Lucas, que a gente falou em Lucas 6, está dizendo bem-aventurados os pobres. Mateus já traz os pobres de espírito. E a gente tem que tomar a gente tem que buscar. Por quê? Porque se a gente coloca só bem-aventurados os pobres, fica aquela questão de que parece que o fato de ser pobre traz felicidade, ou existe um valor maior em ser pobre, economicamente falando. Mas quando Mateus esclarece isso, dizendo pobres de espírito, isso nos traz realmente o que Cristo quer dizer. O pobre de espírito é aquele que deposita sua confiança em Deus. Ele coloca todas as suas esperanças em Deus. Ele não depende de si mesmo. Então esse é o pobre de espírito. Ele coloca em Deus a sua confiança. Ele não vai confiar em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem, que é o homem que confia em si mesmo, né? Então nós não devemos fazer isso. Nós devemos confiar sim em Deus e depositar todas as nossas esperanças em Deus. E daí vem o pobre de espírito. Isso quer dizer que o cristão, né, se a gente olhar só pobre, não quer dizer que o cristão tem que ser humilhado, oprimido, como Jesus, mas pelo contrário, essa série de lições, né, traz justamente que o homem tem que ser gentil, compreensivo, apaziguador, é o que a gente vê. Começa com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois vem bem-aventurados os que choram. Fala sobre consolo, sobre conforto. Quem chora vai ser consolado. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Aquela pessoa que não é orgulhosa, nós falamos na semana passada, na lição passada, meus irmãos, que a única coisa que a gente viu que poderia... Uma coisa que poderia impedir que o coração fosse tocado pelas palavras e pelo ensino de Jesus era o orgulho, era a vaidade. E aqui Jesus vem dizendo, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A gente já está falando sobre justiça, falando sobre misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha só que coisa profunda, nós devemos mostrar misericórdia também, compaixão pelo outro. Os puros de coração, aqueles que guardam o seu coração, a gente vê que também são bem-aventurados. Aqueles que promovem a paz, os pacificadores, são aqueles que promovem a paz. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos passando por uma questão onde pessoas estão se desentendendo por questões políticas, por questões econômicas, mas nós somos felizes e bem-aventurados quando buscamos a paz, quando somos aqueles que promovem, somos promotores da paz. Isso nos faz bem-aventurados.
quando somos perseguidos por causa da justiça, porque nós somos perseguidos, nós vimos isso lá em Pedro, quando a gente estudou a carta de Pedro, Pedro dizendo, olha, se você está sendo perseguido porque você é ladrão, porque você é marginal, você está sendo perseguido porque você fez algo errado. Mas se você está sendo perseguido por fazer o certo, regozije-se por isso. Jesus está falando a mesma coisa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Olha que coisa, o reino dos céus, que coisa tremenda. E ainda ele termina dizendo, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por minha causa, porque os profetas antes de vocês também foram perseguidos. Olha Jesus comparando a gente aos profetas, e para a gente não olhar e falar assim, poxa, eu estou sendo perseguido sozinho. Não, pessoas já foram perseguidas por Jesus, e se você for perseguido, pode ficar feliz. Bem-aventurado seja você por causa disso. A gente vê então que esse tem que ser, a nossa missão de vida tem que ser essa, a gente tem que ser humilde, gentil, compreensivo, apaziguador. Isso é o que está aqui nas bem-aventuranças. E isso desemboca numa situação. E aí ele quando termina de falar sobre o Sermão do Monte, ele começa falando assim, olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Se o sal não serve para salgar, não adianta, ele não serve para nada, joga ele no chão. Se a luz não serve para iluminar e for colocada no candeeiro, lá no ponto onde ela deve ser colocada, ela não serve para nada. Se ela for escondida embaixo de uma caixa, para que serve a luz? Para nada. Então, ele vai trazendo justamente um conjunto de ideias onde seria mais ou menos o seguinte, olha, sabe as bem-aventuranças que eu acabei de falar? Vocês são luz do mundo e vocês são sal da terra. Pelo fato de vocês serem isso, vocês vão agir de acordo com as bem-aventuranças. E por vocês agirem como está descrito nas bem-aventuranças, vocês acabam sendo sal da terra e luz do mundo. Então é um ciclo. Quando você é bem-aventurado, seguindo todos esses preceitos que estão aqui, isso faz com que você seja diferente, isso faz com que você seja um diferencial no mundo, sendo sal e sendo luz, temperando e iluminando. É claro que nós temos que ter cuidado, porque ele continua dizendo o seguinte, só toma cuidado com uma coisa. Você não deve fazer isso para buscar a sua própria glória. O texto está dizendo assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que você ganhe glórias? Não, não é isso que o texto diz. Assim, está lá no verso 16 do capítulo 5. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, quando nós fazemos tudo que está nas bem-aventuranças, e quando nós, a partir daí, a gente consegue ser sal e luz, a gente consegue ser modificadores do mundo, isso não deve ser para a nossa própria glória. Isso deve ser para que o nosso Pai seja glorificado. É isso que Jesus está trazendo aqui. No finalzinho desse trecho inicial do Sermão do Monte, nós não devemos fazer nada disso buscando nosso engrandecimento, buscando a honra que os homens nos darão, mas sim que o nosso Pai seja glorificado por conta disso. Não é você, meu irmão, quando você age de acordo com a Escritura, não é para que o seu nome seja exaltado, mas que vejam em você o nosso Pai. Do mesmo jeito eu, todos nós. Deus tem que ser visto em nós através das nossas ações, através das nossas práticas, das nossas boas ações, como está aqui no texto. E Jesus vem, então, trazendo essa perspectiva, ele vem trazendo desenrolando essa questão da nossa vida, só que ele chega a um ponto em que ele vem dizendo o seguinte, depois que ele fala sobre luz do mundo, ele fala sobre bem-aventurança, luz do mundo, sal da terra, ou na ordem, sal da terra e luz do mundo, ele vem dizer uma coisa, ele diz o seguinte, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Por que Jesus fala isso? E aí ele vem falando, digo a verdade, não passará nenhum tio, ele vem falando, né? Digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Então Jesus, por que ele está dizendo isso? Porque ele vai começar agora a falar uma série de ensinos
que envolvem a lei diretamente. Depois que ele fala sobre isso, depois que ele vem falando sobre que ele não veio para deturpar a lei, ou ele não veio abolir a lei, ele começa trazendo um novo aspecto da lei. E aí ele começa falando sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre juramento, sobre vingança, aspectos que estão na lei. Mas ele muda a perspectiva. Nós não temos tempo, infelizmente, meus irmãos, de ler todo o Sermão do Monte. Seria muito prazeroso a gente lendo o Sermão do Monte e estudando peça por peça dele, versículo por versículo dele. Mas a gente, infelizmente, não tem tempo para isso. Mas Jesus, uma coisa que fica aqui para nós é o seguinte. Jesus, ele traz aspectos da lei, é isso que ele está fazendo. Por isso que ele começa dizendo que não veio abolir a lei, mas veio cumprir. E ele amplia como a lei deve ser observada. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte. Nós falamos sobre o ensino de Jesus na nossa lição anterior, e o ensino da lei ele foi muito deturpado ao longo dos séculos. O ensino da lei ele foi muito transformado primeiro em aspectos da letra fria da lei, em outros aspectos eles foram deturpados para que houvesse manipulação das pessoas. A gente vê tudo isso acontecendo, a gente vê que surgiram escolas rabínicas ao longo dos tempos de estudo da lei, mas que traziam pormenores tão sem sentido da lei. Isso o povo era obrigado a fazer. Discutia-se o que era trabalho, o que não era trabalho por conta do sábado. Discutia-se o que era tomar o nome de Deus em vão, o que não era tomar o nome de Deus em vão. Discutiam-se questões sobre divórcio, sobre adultério, sobre tudo se discutia, para tentar extrair dali alguma coisa. E Jesus veio para dizer o seguinte, olha, presta atenção, eu vim trazer o real sentido de tudo isso que os fariseus, os mestres, os doutores da lei estão discutindo para chegar a alguns consensos, mas eu vim trazer a realidade da coisa. E a realidade é uma só. Sabe qual é a realidade? Olha os 10 mandamentos. Ele cita aqui alguns dos trechos, ele cita os 10 mandamentos. Se você olhar a lei como um todo, a lei está intimamente ligada, a lei está ligada a fazer e não fazer. Como assim? Vou pegar os 10 mandamentos aqui como exemplo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura, a ordem não é essa, guarda o dia do sábado para o santificar. Vamos pegar esses 4 primeiros aqui, os 3 primeiros falam diretamente do relacionamento do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Esses 3 falam diretamente do relacionamento do homem com Deus. Lembra, é fazer, não farás, não farás, não farás. Então, não fazer é não praticar o ato. É isso que está dizendo. Aí tem o 4º mandamento, que é guarda o dia do sábado para o santificar, 6 dias farás a tua obra e tal. A gente vê isso. Esse mandamento a gente considera como um mandamento híbrido. É um mandamento que tem um aspecto espiritual, um aspecto do relacionamento com Deus, mas também do relacionamento humano. Por quê? Porque você vai guardar esse dia para... Seria um dia santo, seria um dia dedicado às coisas espirituais, mas também um dia de descanso, para que você pudesse descansar por um dia para retomar sua semana de trabalho. Então tem um aspecto duplo. Mas também é um fazer, guarda o dia do sábado. Olha que até agora tem 3 não e 1 guarda. Aí a gente tem o 5º mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe. É um fazer. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra. Fazer. Então a gente tem 3 não fazer, 2 fazer. Aí a gente tem os outros 5 a não fazer. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo não. Não faça. Não faça, não faça, não faça. 2 faça. 8 não faça. São os 10 mandamentos. Por que a gente está vendo isso? Porque quando Jesus vem trazer essa nova ideia aqui que está no Sermão do Monte, vamos citar um exemplo só, que é o homicídio que está a partir do verso 21. Não matarás. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Beleza, isso está na lei, a gente viu. Agora, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha só. Peraí. Primeiro, só a referência, os 10 mandamentos, se você quiser dar uma olhada lá, se quiser ler, Êxodo 20. Tá? Não falei a referência. Êxodo 20 estão os 10 mandamentos, se quiser ler com calma, os 10. Aqui, Jesus está dizendo, olha, foi dito, não matarás, mas eu digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal.
E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar ali, se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Olha só que coisa, meu irmão. Jesus está ampliando. Minha irmã, Jesus está ampliando. A ideia, ele está tirando, nós pegamos esse como exemplo do homicídio, mas todos os outros seguem a mesma linha. Jesus está tirando do plano do ato para o plano do desejo. Você não pode não fazer, você tem que não querer fazer. É isso que ele está dizendo. Ué, é isso? É, porque ele está dizendo assim, olha, se você chamar seu irmão de racar é um termo que significa vazio, é mais ou menos cabeça oca, né? Se chamar de cabeça oca, ou se chamar de louco, se você disser qualquer coisa assim, você já está alimentando o ódio. E a alimentação do ódio pode levar ao ato que é matar. Olha que coisa interessante, Tiago explica muito bem isso lá no capítulo 1, né, quando ele fala sobre o processo do pecado, né? O pecado ele é concebido, depois ele é gestado, depois vem a luz, isso produz a morte. A gente vê lá em Tiago, ele explica muito bem isso aqui. Mas Jesus está tirando do plano da ação. Você não tem que segurar só o seu ato. Seria mais ou menos aquele sujeito que, vamos trazer para os dias de hoje, né? Ele está com tanta raiva, ele pega uma arma, chega lá, bota na cabeça da pessoa, mas na hora H, não vou matar não, porque na Bíblia está escrito não matarás, guarda a arma e vai embora. Não, ele cumpriu o mandamento? Cumpriu. Mas o que Jesus está dizendo é não tenha o desejo de fazer isso, não tenha vontade de agir desse jeito. Então Jesus tira do plano da ação e coloca no plano do desejo, no plano da mente. Ele tira no plano do ato e coloca aqui. Você não tem que desejar, você não tem que querer, você tem que ter uma mente. E se por acaso vier o pensamento, você tem que partir para outro caminho. Você tem que levar e controlar a sua mente de tal forma que você não pode querer fazer isso. E se nós pegarmos tanto para o adultério quanto para o divórcio, juramentos, vingança, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. É você tirar. E ele fecha essa sessão do capítulo 5, justamente falando o quê? A partir do verso 43. E esse vale a pena ler. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Meus irmãos, aqui já entra numa situação que é o agir, é o fazer. Olha, ame todas as pessoas. Poxa, mas a lei está dizendo, né? Aqui tem até uma discussão, onde é que está escrito odeie seu inimigo e tal. É porque está mais ligado, não está explicitamente odeie seu inimigo, mas traga o seu inimigo a julgamento, faça traga vingança pelo juiz. Não, mas aqui não ame o seu inimigo, rapaz. Ama ele. Porque se você não amar, você não vai ser diferente de ninguém. E o sermão está trazendo justamente a ideia de sermos diferentes. De fazermos a diferença. Essa é a ideia do Sermão do Monte como um todo. Então, por isso que Jesus traz e finaliza essa sessão do jeito que está aqui. Como que eu tenho que interpretar aquilo que foi dito aos antigos? E ele então ele não vem abolir a lei, ele só vem trazer a interpretação correta de como a lei tem que ser vista. É isso que ele vem dizendo, é isso que ele vem falando. E aí a gente vai para o capítulo 6, onde ele continua no discurso. E ele começa falando sobre ajuda aos necessitados, sobre oração, e principalmente um aspecto que a gente vê aqui no fundo é o orgulho. A gente vê que na ajuda aos necessitados ele diz, olha, a gente não vai ler tudo, mas a gente conhece o texto, tá? No capítulo 6, a partir do verso 1. Quando você fizer por alguém, faça com a sua mão direita que a esquerda não veja. Não sai por aí alardeando o que você fez. Porque quem faz isso já recebeu a recompensa. É isso que ele está dizendo. Quem faz isso já recebeu a sua recompensa. Quando você der esmola, não manda tocar trombeta, não. Faz porque você precisa fazer. Porque o seu Pai que está no céu espera que você faça isso. Porque o seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará.
Olha que coisa tremenda, meus irmãos. É tirar o orgulho, tirar a vaidade. A gente vê isso no verso 16 também, a partir do verso 16 ainda desse capítulo 6, quando fala sobre o jejum. Quando jejuar, não sai de cara batida e triste, não estou jejuando hoje para parecer ser espiritual. Não, toma seu banho aqui, não fala toma banho, né? Mas coloca uma roupa legal e tal, pá. Fala sobre a oração, então, ainda sobre o jejum, você sai do jeito que você tem que sair realmente, você sai limpo, bem arrumado, para que ninguém perceba que você está jejuando, ninguém precisa perceber. Ele está dizendo que a questão do jejum aqui é uma questão sua com Deus, as pessoas não precisam ver isso. Ele fala sobre a oração, está a partir do verso 5. Quando você orar, não faça como os hipócritas, que param no meio das praças e fazem longas orações, querem ficar em pé nas sinagogas e tal, porque eles querem aparecer como espirituais. Não faz isso não, entra no seu quarto, entra no secreto. Porque ali, o seu pai que vem em secreto, ele vai te ouvir, e ali ele vai te dar atenção, e ali você vai se derramar diante dele, ali você vai se colocar diante dele, e aí Jesus diz assim, aí você vai chegar para ele e vai dizer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ah, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas, Pai. Temos tantas ofensas. Perdoa cada uma delas do mesmo jeito que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, porque tentações são muitas. Nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para tudo sempre. É isso que nós temos que fazer, é isso que está escrito aqui no Sermão do Monte. A partir do verso 5, a gente encontra essa oração a partir do verso 9. Jesus falando como que nós devemos orar. Olha a profundidade dessa oração, meus irmãos. Que coisa tremenda. E é uma oração que não é ligada ao orgulho, é ligada à humildade. É você colocar a dependência em Deus, é você pedir pelo pão, é você pedir que seja feita a justiça dele, é você pedir que o reino dele venha. É ele, é ele, é ele, é ele. A única coisa que a gente fala igual é que nós sejamos perdoados do mesmo jeito que perdoamos. Então, se nós não perdoamos, o que a gente está dizendo quando ora o Pai Nosso aqui, né? É a famosa oração conhecida como Pai Nosso. Senhor, perdoa a gente do mesmo jeito, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Quer dizer, se eu não perdoo, o Senhor não me perdoa também. É isso que está sendo dito. Mas é a oração que se concentra em Deus e não se concentra em mim. Porque o nosso Pai que vem em secreto, ele está ouvindo. E é essa oração que ele vai dar atenção. E Jesus continua falando, olha a profundidade dessas palavras, meus irmãos, é arrepiante. Sobre os tesouros no céu, ele vem falando sobre o orgulho, e aí ele começa falando, olha, você quer aparecer, e você quer ter dinheiro, você vive pelo dinheiro. Cara, não acumula tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não destrói. Acumula lá, porque onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Olha que coisa tremenda. O ladrão não vai roubar no céu nada. Você está preocupado no seu orgulho em produzir riqueza aqui na terra. Não faz isso não. Não se preocupa não. Talvez, e aí ele continua, talvez você esteja preocupado em produzir, em ter muito dinheiro. Sabe por quê? Porque você está preocupado com amanhã. Talvez você está preocupado com isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vive pelo dinheiro, você se torna escravo do dinheiro. Olha Jesus falando, eu estou fazendo as palavras de Jesus aqui, mas se você lendo, meu irmão, a partir do verso 19, você vai encontrar o que eu estou dizendo aqui, em outras palavras. Tá? Se você vive pelo dinheiro, talvez você seja escravo do dinheiro e você não pode ter dois senhores. Não pode. Ou você odeia um e segue o outro, ou vice-versa. Você não pode ter dois senhores. Mas talvez você seja escravo do dinheiro porque está preocupado com amanhã. Mas aí eu vou deixar uma palavra para você. Diz Jesus a partir do verso 25. Não se preocupem com a sua própria vida, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Olha as aves do céu. Não semeiam nem colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai que está no céu não deixa que elas passem falta de nada. Olha os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus, o vosso Pai, tem cuidado com a erva do campo, que hoje existe, amanhã seca, murcha e cai,
será que não vai ter muito mais cuidado com você, homem de pouca fé? Então, não se preocupa com essas coisas não, porque o seu Pai que está no céu, ele está providenciando tudo isso para você. Não se preocupa em amealhar dinheiro, em ser preocupado por ser escravo do dinheiro. É isso que está sendo dito? Não é a questão, já falamos muitas vezes, não é a questão de ser rico, mas ser escravo do dinheiro. Não queira ser escravo do dinheiro. Não queira. Porque Deus vai providenciar tudo para você. Ele está providenciando. Não se preocupem, verso 34 do capítulo 6 de Mateus. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Só deposita a sua confiança em Deus. É isso que o Sermão do Monte traz. E Jesus continua trazendo o Sermão do Monte, falando, olha, não seja orgulhoso, mas também não seja orgulhoso a ponto de querer ser mais do que o seu irmão. Não julgue o seu irmão. Não julgue e você não será julgado. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. É isso que você quer? Você acha que você está numa posição tão boa, assim, de tanta santidade, que você pode julgar e depois não ter consequência e ser julgado do mesmo jeito? Não. Não julgue. Não queira trazer aquela palavra para o seu irmão dizendo que você é superior a ele. Não faça isso. Você não é superior a ele. O único que tem esse poder é o nosso Pai. É o próprio Jesus, e no caso ele diz que é o nosso Pai que está nos céus. E ele fala sobre a persistência na oração. Ele fala que nós devemos bater, porque quando a gente bate vai abrir, a porta será aberta. Nós devemos pedir a Deus. E é interessante, meus irmãos, que ele fala aqui que peçam, a partir do verso 7 do capítulo 7 de Mateus, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Meu irmão, é a persistência na oração, a gente precisa persistir. É interessante que no capítulo 6 ele diz, olha, não seja como os hipócritas que ficam orando vãs repetições, pensando que pelo muito falar serão ouvidos, mas esses são os hipócritas que estão orando para aparecer. Aqui não, aqui é aquele coração contrito, aquele que está pedindo porque bota a sua confiança em Deus, porque deposita a sua confiança em Deus. É esse que Jesus está falando aqui. É sobre esse. Então faz, bate. E cuidado, só cuidado, que a Bíblia vai explicar a Bíblia. Tem gente que vai dizer assim, poxa, mas eu estou orando e eu não estou recebendo. Preste atenção pelo que você está orando, meu irmão, porque Tiago também fala que muitas vezes a gente ora e não recebe porque nós pedimos mal, pedimos para gastar com os nossos próprios deleites. Então Jesus está dizendo aqui que bate, abre, mas se for de acordo com a vontade dele. Lógico que sim. Jesus, ele continua falando sobre a porta estreita e a porta larga. Escolha o caminho da porta estreita. A porta larga leva à perdição. Aí é uma questão de escolha. Faça isso. Jesus fala para a gente ter cuidado com os falsos profetas, tá? A partir do verso 15 do capítulo 7 de Mateus. Cuidado com os falsos profetas. E como que a gente conhece os falsos profetas? Pelos frutos. Cuidado com os falsos profetas, verso 15. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas. Como que a gente toma cuidado com o falso profeta? Fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. Estudando a palavra, se enchendo da palavra, porque aí a gente vai perceber que o fruto é ruim. Opa, esse fruto aí está estranho. Esse fruto aí está estranho. E mais, esses falsos profetas, ele vem falando e ele continua falando e chega no verso 21 do 7, ele diz, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no meu reino não, tá? Nem todo vai entrar no meu reino. Vai ter gente que vai chegar lá e vai dizer assim, Senhor, mas eu fiz tanta coisa. Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios. Sabe o que essa pessoa vai ouvir? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito. É isso que vai ouvir. Cuidado, meu irmão. Cuidado, guarda o teu coração. Minha irmã, guarda o teu coração. Esse é o apelo do Sermão do Monte. E Jesus vai terminando o Sermão do Monte, trazendo para nós uma ideia ainda de escolha da importância. E a gente vai ler esse finalzinho do Sermão do Monte a partir do verso 24 do capítulo 7 de Mateus. A gente vai ler só do 24 ao 27, que é um texto muito conhecido, mas a gente às vezes não entende onde é que ele está colocado. E ele é o final do Sermão do Monte, onde Jesus diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, tudo isso que a gente acabou de falar, ele é semelhante aqui.
é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Meus irmãos, o Sermão do Monte, as leis do reino devem ser seguidas por todos nós, devem ser internalizadas, interiorizadas. Meu irmão, pega hoje, eu não sei que dia você está assistindo, não sei se você vai ter tempo de fazer isso agora, mas não deixa passar, não deixa. Leia o Sermão do Monte todo, são 3 capítulos da Bíblia. Você vai levar aí talvez meia hora, se você fizer com muita calma, analisando, meia hora lendo, talvez 1 hora, mas meu irmão, leia. E não leia uma vez só, não. Leia e de tempos em tempos volte a ler o Sermão do Monte, porque são palavras profundas, são palavras que precisam estar no nosso coração, são palavras que precisam estar internalizadas na nossa mente para que a gente possa colocar em prática. Esse sermão é, como dissemos, talvez, o mais importante sermão já discursado na história da humanidade. E nós, que somos cristãos, temos acesso a esse sermão, muitas vezes não damos valor a toda a preciosidade que ele tem. Nós vamos encerrar fechando com o que o nosso autor diz aqui na revista, Para Pensar e Agir. Como dissemos, foi uma análise muito superficial do sermão, mas você lendo, meu irmão, você vai lendo trechinho por trechinho, você vai ver, não é um sermão difícil de ser analisado, mas ele é muito profundo. Analisa, senta, lê com calma, de gente, como Jesus deixou para nós essa mensagem aqui. Vamos então encerrar com a nossa revista. Para Pensar e Agir. As impactantes palavras de Jesus no Sermão do Monte devem ser cuidadosamente observadas por todos aqueles que dizem ser seus discípulos. Se a prática diária não for a de dar a outra face, ser a luz ou ser sal fora do saleiro, ou seja, se não for o fiel cumprimento das leis do reino, não seremos súditos desse reino. No meu dia a dia, eu tenho obedecido às leis do reino, tenho feito tudo o que ele tem nos orientado a fazer. Guardar, observar e obedecer ao rei do reino e suas diretrizes precisam ser o nosso ideal. Ficam então essas reflexões, que nós possamos tentar ver aqui esse finalzinho, então, analisar essas perguntas, ler o sermão, colocar em prática, internalizar. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por este tempo, aquilo que nós estudamos e toda essa profundidade que está no Sermão do Monte. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou esse sermão tão profundo para nós, tão fantástico, tão glorioso, Pai. Que nós possamos colocar em prática, ler com calma, paciência, interiorizar, internalizar isso, que possamos praticar, seja a nossa praxis, o Sermão do Monte em todo o tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas doces e instrutivas palavras. Esteja conosco em todo o tempo. Nos abençoa, nos guarda e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, histórias inesquecíveis. Falaremos sobre as parábolas. Jesus, trataremos de algumas das parábolas. Nossa próxima lição, então, histórias inesquecíveis. Como nós sabemos, Jesus ele ensinou muito por meio de parábolas. Vai ser muito instrutivo, muito gratificante. Eu espero você, meu irmão, espero você, minha irmã. Conto com você. Um grande abraço e até lá.